Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal, chegando para nossa análise, para o nosso bate-papo sobre o Grenal 433, um Grenal que não foi dos melhores, embora o Inter tenha jogado mais do que o Grêmio, a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, a escalação do Grêmio na tela, o Grêmio com algumas novidades, com uma grande surpresa, que ninguém projetava, a escalação de Fernando Henrique, começando o jogo desde o início, o volante do Grêmio colocado na titularidade pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Pessoal, vão se inscrevendo no canal aqui embaixo, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo do vídeo, ou vão navegando pelos tópicos do assunto que vocês preferirem, que estão aqui no tempo do vídeo aqui embaixo também, tá? Like, sempre o like no vídeo ajuda bastante, e inscrever-se aqui embaixo. Tá? Beleza. Esse foi o Grêmio 4-2-3-1, você sabe, você acompanha aqui o canal frequentemente, eu fiz um vídeo ainda nessa semana sobre isso, o técnico Luiz Felipe Scolari teve nos seus últimos trabalhos sempre o 4-2-3-1. Era esperado que o Grêmio fosse jogar nesse esquema, você viu, acompanhou o vídeo aqui no canal e realmente foi isso que aconteceu. O Inter entrou assim, o Inter entrou no 4-1-4-1 sem surpresas. Se criticava muito o Diego Aguirre, até com razão nos últimos jogos, porque ele fez algumas alterações, algumas modificações no time do Inter, e hoje pro Grenal, para mim, ele entrou com o que havia de melhor à disposição. Se pegar aquilo que o Inter tinha para colocar em campo, era o que tinha de melhor. Ele colocou o Moisés mesmo voltando de um tempo fora, o mesmo aconteceu com o Tyson, que conseguiu jogar só 45 minutos e, aliás, não acabou jogando bem o capitão do Internacional. Bom, pessoal, o Grêmio com muita ligação direta. Vimos as escalações, vamos pro jogo. O Grêmio com muita ligação direta. Gente, é Filipão. Você sabe como é que o Filipão joga, eu sei, todo mundo sabe. O Filipão é assim, o Filipão é muita ligação direta, é muita bola alçada no pivô, é muita tentativa de jogar na segunda bola, no rebote. Isso algumas vezes funcionou, mas convenhamos que também facilitou para a zaga do Internacional. Então, ao vi, especialmente nas redes sociais, alguns comentários, o Grêmio sem criatividade, o Grêmio muita ligação direta. Gente, o Filipão é assim e a gente sabe que as coisas pelo lado do Luiz Felipe Scolari não fogem muito dessa ideia, tá? O que é que o Inter fez em relação a isso? Por isso que eu tô lendo aqui a minha colinha, porque tem uma série de telas e campinhos que vão aparecer aqui do lado numa ordem, tá? O Grêmio forçando essa ligação direta e o Inter inteligentemente fez isso aqui, ó. Esse é o posicionamento médio do Inter para situar vocês do primeiro tempo. Olha um paredão ali de 6 jogadores que o Inter colocou para evitar que o Grêmio conseguisse sair jogando por dentro e forçar o Grêmio a essa ligação direta. Para quê? Para ele, Inter, poder brigar, ou conseguir brigar, já que algumas vezes ganhou, pela segunda bola. Foi isso que o Diego Aguirre fez, ele pressionou o Grêmio, ele estabeleceu uma linha de marcação muito forte, um bloqueio no meio-campo, para o Douglas Costa não conseguir voltar e buscar a bola lá de trás, enfim, obrigando o Grêmio a forçar uma ligação direta para o Diego Souza. Foi assim no primeiro tempo, esse quadro que você está vendo aqui do lado. O Grêmio, em contrapartida, ainda no primeiro tempo, ele fez isso aqui. Ele se dividiu em blocos. E aí eu tomei o cuidado não tão cuidadoso assim, de circular ali, ou de colocar uma marca ao redor de cada um desses, eu vou chamar de microgrupos, você vai entender, do Grêmio dentro do jogo. E nesses microgrupos o Grêmio tentou jogar com tabelamentos curtos, com uma saída em velocidade, só que esses grupos do Grêmio estavam muito distantes. Especialmente aquele grupo mais para a direita em relação àquele da esquerda, olha o espaço que há no meio do caminho. Aquele espaço nem o Inter conseguiu controlar e muito menos o Grêmio. Foi um espaço vazio. Então o Grêmio se moldou dessa forma, tentou se organizar desse jeito, mas o time acabou ficando muito espaçado. Você está vendo aqui, ó, o Grêmio com blocos distantes uns dos outros. Por falar em gráficos aqui do lado, números do jogo do aplicativo SofaScore, que mostram aquilo que todo mundo viu. O Inter foi melhor do que o Grêmio no jogo, o Inter jogou mais, o Inter fez com que os melhores jogadores em campo fossem 2 jogadores da defesa do Grêmio. E eu vou falar deles agora. Um tá aqui, Gabriel Chapecó. Para mim, disparado o melhor jogador em campo. O que fez o Chapecó no Grenal 4-3-3 foi o Grenal do Gabriel Chapecó.
O Breno cedido à seleção olímpica, o Chapecó fechou o gol, jogou demais. Ele fez uma defesa no primeiro minuto de jogo, um chute cruzado do Yuri Alberto, uma defesa dificílima no canto. O último lance, o Patrick batendo de virada na área, ele jogando para escanteio. Teve um outro lance também do Yuri, também de virada, que ele por cima faz uma defesa monumental. Fez um partidaço o Gabriel Chapecó, o goleiro do Grêmio. E outro cara que para mim foi dominante no Grenal, tá aparecendo aqui. Walter Kahneman. Em geral, o Kahneman faz bons grenais. É claro que tem uma ou outra exceção. Aquela vitória do Inter no último Campeonato Brasileiro foi um pênalti ali meio esquisito, cometido pelo Kahneman. Mas nesse Grenal ele voltou a jogar muito bem. Foi um partidaço do Kahneman, dominante no sistema defensivo do Grêmio. O Jeromel também foi muito bem, mas eu coloco o Kahneman como um destaque até além do Jeromel no jogo. Então, para mim, o Grêmio teve o Chapecó como o melhor jogador do Grenal, o segundo melhor do Grenal, também do Grêmio, foi o Kahneman. Aí aparece também alguns destaques do Inter. Acho que Yuri Alberto fez um bom jogo e só parou no próprio Kahneman ou no próprio Chapecó, mas deu um trabalho danado para a defesa do Grêmio, tanto é que dois dos defensores acabaram sendo destaques do jogo. O Kahneman aqui do lado, ó, jogou muito bem também. Gente, como é que o Grenal ele foi se caminhando, ele foi se desenvolvendo, ele foi transcorrendo até sua parte final? O Grêmio, por exemplo, terminou assim, ó. Foram feitas algumas trocas no Grêmio ao longo do jogo, mas observe que o esquema tático não se alterou. No intervalo, quando o Ferreira sai lesionado, o Filipão ele inverte os pontas. Na verdade, ele inverte o ponta, ele tira o Alisson da direita para a esquerda. Aliás, para mim, pelo menos, foi horroroso o jogo do Alisson, o que não é nenhuma novidade, e coloca o Léo Pereira pela direita. Mas pro final, quando entra o Jean-Pierre no lugar do Douglas Costa, ele tira do Grêmio velocidade, ele tira arranque, mas ele dá uma capacidade de passe, de distribuição legal. Para mim, pelo menos, entrou bem o Jean-Pierre, e no comando de frente você vê aqui o Ricardinho. Observa que nomes mudaram, tá? Mas o esquema tático não. E aí tem Fernando Henrique, que camisa 42, para mim também foi a surpresa do Grenal pelo lado do Grêmio e fez um bom jogo. Você sabe, acompanha, assiste esse canal, faz muito tempo que eu falo de Fernando Henrique e classifico o Fernando Henrique como o volante mais promissor da base do Grêmio desde o Arthur. Você já viu eu falar isso aqui nesse canal. E ele, como titular nesse Grenal, pro meu gosto pelo menos, ele super deu conta do recado. Pro outro lado, o Inter aqui, ó. Observe que também não há alteração do esquema tático, mas de um desenho leve sim. O Bosquilha aqui, ele entrou como um jogador de mais liberdade. Na comparação com o Tyson, que voltava, vinha muito buscar o jogo, o Bosquilha fez isso mais pela direita, mas quando entrou o Johnny e o Johnny ocupou o lado direito, o Bosquilha voltou para a esquerda, assim que saiu o Edenilson, né, que entrou o Johnny, o Bosquilha voltou para a esquerda e fez aquele papel de encostar no Yuri Alberto. E fez isso algumas vezes, deu trabalho tentando atacar as costas do Vitor Bobsin e do Fernando Henrique. Pelos lados do campo, quando o Caio Vidal se encontrou no jogo, Caio Vidal ele achou espaço para cima do Cortez e começava a levar vantagem, ele foi sacado. Ele foi retirado pelo Diego Aguirre, ali para mim não foi um acerto do técnico colorado não. Ele abriu o Yuri Alberto para jogar na ponta direita, colocou o Galhardo no comando, manteve o Patrick mesmo cansado pelo outro lado e teve essa alteração não na configuração tática, mas em termos de característica do meio-campo do Inter sim. Mas não me agradou naquele momento ele ter tirado o Yuri da área e colocado o Yuri lá para a ponta direita. Para explorar as costas do Cortez, ok, compreensível, mas era muito mais fácil explorar as costas do Cortez com a velocidade do Caio Vidal, mantendo o Yuri Alberto na área. Pelo menos é a minha visão, não foi assim que pensou o técnico do Internacional. Gente, foi o que eu vi do Grenal 433, eu até confesso esperava um jogo pior, mas convenhamos que o jogo não foi aquela partida assim para encher os olhos, uma grande atuação exuberante de uma parte ou de outra. Algumas atuações individuais, aí sim, chamaram atenção, especialmente desses dois jogadores do Grêmio que eu mencionei, o Kahneman e especialmente o Gabriel Chapecó, que foi o nome do Grenal 433. Um Grenal que o Inter foi melhor, que o Inter atacou mais e que o Grêmio, que está numa fase de reformulação, de mudança de comissão técnica, que teve a estreia do Filipão, o Grêmio pode dizer que mesmo o jogo tendo sido na arena, ele ganhou um ponto. Porque não fosse o seu goleiro, o Inter fatalmente teria vencido esse Grenal 433.
Tá certo, pessoal? Aquele recado. Inscrevam-se aqui embaixo, ativem o sininho de notificações e deixem o like no vídeo. Valeu!